Hacking Human Nature for Good, entendendo a natureza humana de uma vez por todas. Dan Ariely. Viver em sociedade é muitas vezes complexo. Isso porque lidar com o ser humano não é sempre uma tarefa fácil, levando em consideração que cada pessoa é resultado de sua história e experiências. Entender o comportamento humano parecia algo difícil, mas Dan Ariely mostra de forma simples como decodificar a natureza humana e obter sucesso em suas relações e negociações. Como compreender o comportamento humano? Entender o comportamento humano é um desafio que vem sendo vencido através da psicologia durante séculos. Grandes estudiosos como Freud desvendaram mistérios de nossa mente que nos deixam até hoje de queixo caído, mas você não precisa ser psicólogo para entender o seu semelhante. Basta saber analisar e usar técnicas para não apenas compreender, mas também saber como agir em situações ou relações desafiadoras. A menos que você decida ser um monge solitário, conviver com outras pessoas é algo que você não poderá fugir, independente do caminho que escolher para a sua vida. Estar preparado para lidar com relações nem sempre fáceis será um diferencial para você, seja no campo pessoal ou profissional. Quando o assunto é trabalho, relações desafiadoras não faltam, seja entre colegas, chefes, clientes ou fornecedores. Sempre haverá alguém disposto a testar os seus limites. Se você não tiver inteligência emocional o suficiente, poderá perder oportunidades ou prejudicar a carreira. Os ambientes corporativos, em sua maioria, não são dos mais amigáveis. As pessoas tendem a ser competitivas, muitas vezes usando da falta de ética para se conseguir o que quer. Você precisa estar atento para identificar esse tipo de colega e criar estratégias para não ser prejudicado. Atenção para que, nem mesmo diante de situações que te levem ao limite, você se esqueça de seus princípios e valores. O ser humano é complexo por natureza. São diversos fatores que moldam o comportamento de uma pessoa, e existem sempre razões que justifiquem a forma de agir de alguém. Nós, muitas vezes limitados, buscamos julgar ao invés de compreender. Uma vez que você entende o porquê, lidar torna-se muito mais fácil. Desvendar os mistérios da mente humana não é especialidade apenas de psicólogos ou psiquiatras. Muitos crimes são compreendidos e desvendados através de estudos sobre personalidade e comportamento humano, sendo esses estudos utilizados pela polícia, no direito e em diversas áreas nas quais o ser humano é o fator central. A natureza humana e suas características. A irracionalidade faz parte da natureza humana. Além de usar de meios nada inteligentes na hora de agir, todas as pessoas têm suas fraquezas, precisam de atenção e, de alguma forma, são narcisistas. Ao contrário do que pensam, não é tão ruim. Isso porque existem níveis saudáveis de narcisismo e níveis que passam da normalidade, fazendo com que as pessoas com essas características pensem de forma tão egoísta a ponto de pensar que os outros não são indivíduos como eles, e sim uma extensão deles. Essa forma de raciocinar se desenvolve desde cedo por volta dos 2 anos até no máximo 5 anos de idade, que é quando as crianças aprendem que não são uma extensão de suas mães e passam a olhar para si mesmas como seres individuais. Uma pessoa pode desenvolver esse comportamento egoísta por 2 motivos, e em ambos demonstram que a forma como elas foram criadas é determinante na formação de caráter do ser humano. Uma das motivações pode ser que essa criança foi muito protegida e não aprendeu a se enxergar como uma pessoa que tem suas próprias vontades, não tendo a oportunidade de fazer suas escolhas e vivenciar as consequências das mesmas. Outro motivo pode ser a sensação de abandono de crianças que não receberam carinho suficiente. Nos 2 casos, a pessoa desenvolve baixa autoestima e pode se defender desse sentimento usando a máscara do amor próprio excessivo. Pessoas com essas características tentam preencher esse vazio do amor que não sentem por si mesmas com atitudes infantis. Muitas vezes querem ter o controle de tudo, são ciumentas, levam tudo que lhes acontece para o lado pessoal, não sabendo entender uma crítica. Pessoas com essas características sofrem e só podem melhorar quando aprenderem a olhar para suas dificuldades, aceitando-se como são, aprendendo a amar a si mesmas em primeiro lugar, para então aprender a amar os outros. O amor abre as portas para que outros sentimentos essenciais para um bom convívio em sociedade apareçam.
Um deles é a empatia, responsável por permitir entender o que o outro está vivendo, sendo capaz de criar uma conexão mais profunda com as pessoas ao redor. Ninguém é verdadeiro e honesto o tempo todo. Mesmo em família, nem sempre a verdade será bem recebida. As pessoas usam máscaras no cotidiano. Ninguém quer mostrar ao outro suas fraquezas e defeitos, ou, em alguns casos, até mesmo a maldade. Quando você desenvolve a empatia, naturalmente irá nascer uma sensibilidade extra e você passará a ter insights sobre o verdadeiro caráter das pessoas, aprendendo que as palavras são muito pequenas diante da grandeza das atitudes. Observe como as pessoas se comportam nas adversidades, como elas tratam os outros e como se adaptam a novas situações. Todo ser humano é resultado da combinação de qualidades positivas e negativas, e algumas delas estão no seu DNA. Outras, você desenvolve ao longo da vida com as suas experiências. Mas você não pode usar de sua genética ou do meio em que viveu para justificar suas atitudes. É possível lutar contra os seus maus impulsos e tornar-se uma pessoa emocionalmente inteligente. Muitos dizem que traços negativos da personalidade não podem ser transformados, o que nem sempre é verdade. Quando não se trata de nenhuma patologia, existem grandes chances de melhora. Depende do quanto essa pessoa está disposta a entender a si mesma, identificando quais os motivos que a levam a pensar ou agir de determinada forma. Não importa o que você queira mudar, o primeiro passo para melhorar a personalidade é admitir que você tem falhas e que todas elas fazem parte da natureza humana. Nem se culpe nem se acomode em seus defeitos. Comece sendo honesto consigo mesmo, analisando seus pontos fortes e fracos. Algumas características muitas vezes são condenadas, mesmo fazendo parte da vida de qualquer ser humano. Independente da intensidade, são muito difíceis de serem admitidos. A inveja, a maldade, a crueldade são exemplos delas. A tendência natural do ser humano é querer o que ele ainda não tem, um sentimento constante de insatisfação. É a ilusão de que tudo o que não se tem é melhor do que você já possui. Esse sentimento, por pior que seja, é inato no ser humano. E você precisa aprender a controlá-lo para viver melhor. O instinto natural do ser humano é ser competitivo e querer estar em vantagem sobre os outros. E quando ele se depara com algo que não tem, ele deseja justamente aquilo. Negar esse sentimento é uma atitude naturalmente humana, porque assumi-lo significa que você se considera ruim. Porém, quando você reconhece os seus instintos, compreendendo que isso faz parte da vida de todos, fica mais fácil encarar e usar ao seu favor. Por isso, ao invés de focar no que você ainda não tem, analise se o que você deseja traz mudanças positivas em sua vida. E então, crie estratégias para conquistar os seus objetivos, procurando adaptar a sua realidade e lutando pelo que é melhor para você. Compreendendo o comportamento humano na prática. As palavras dizem muito pouco sobre alguém, porém as formas de agir das pessoas trazem informações valiosas sobre o comportamento humano. Atenção a algumas dicas que você pode pôr em prática em diversas áreas da sua vida. O ambiente pode influenciar no comportamento das pessoas. Lugares com estímulos positivos e alegres favorecem qualquer conversa, da mesma forma que você pode ser negativamente afetado por lugares que te causem desconforto. Em uma situação em que você espera alguma reação negativa, como um ataque ou crítica, procure se posicionar próximo dessa pessoa, pois o contato físico inibe esse tipo de reação. As pessoas, no geral, te julgam pelo que você demonstra, seja por sua postura, palavras ou olhar. Por isso, mostre-se confiante em todos os aspectos possíveis. As reações fisiológicas do estresse podem ser minimizadas se você aprender a encarar situações difíceis como desafios, transformando todos os sintomas negativos em positivos. Quando tiver uma entrevista ou reunião importante, imagine que aquela pessoa é um velho amigo seu. Isso te deixará menos tenso e mais confiante. Quando alguém perde o controle e grita com você, mantenha-se calmo. Isso faz com que o outro se envergonhe do seu comportamento. O comportamento humano nos negócios. Entender a forma de agir do ser humano pode trazer muitas vantagens em seus negócios, especialmente se o seu ramo é de vendas. Isso porque, para vender bem, você deve criar conexões e transmitir confiança para o prospecto e fazê-lo fechar negócio. Um vendedor que domina o comportamento humano é capaz de compreender as atitudes das pessoas, enxergando as verdadeiras intenções e necessidades daquele cliente. Além de compreender o outro,
Um bom vendedor deve saber interpretar os seus próprios sentimentos, lidando com eles para que situações de estresse e pressão não o prejudiquem. Quando um vendedor entende de comportamento humano, ele rapidamente identifica os sinais verbais e não verbais para poder oferecer o que o cliente realmente necessita, além de saber espelhar a forma de agir do cliente à sua. Isso consiste em observar a forma de falar e se portar daquela pessoa. E o vendedor deve entrar no seu mundo, usando a mesma linguagem que ele e agindo da forma que o cliente espera. Essa atitude traz confiança para o cliente, já que ele se sente identificado com você e sua marca. Para compreender o ser humano, é necessário sensibilidade para ouvir sem julgar. Essa característica deve estar presente em todo vendedor, pois se ele não sabe ouvir e absorver a informação, ele não será capaz de ajudar. Olhe nos olhos. Demonstre interesse em não apenas vender, mas principalmente em ajudar e fazer a diferença na vida daquela pessoa. O ser humano busca relações mais verdadeiras e não se deixa cair no engano apenas por uma boa conversa. Ninguém quer investir o seu dinheiro em algo que não sinta confiança, e ela deve vir de quem oferece o produto. O consumidor, mesmo que de forma inconsciente, sabe identificar o comportamento humano e sente quando um vendedor quer apenas vender por vender. Da mesma forma que ele consegue identificar quando há um real interesse em ser útil. As vendas hoje são pautadas em conexões de confiança mútua, atraindo ao seu negócio não apenas consumidores únicos, mas sim estabelecendo relações de longo prazo. Insights. Entender o comportamento humano pode ajudar você em qualquer situação que vivencie. Nenhum ser humano é apenas bom ou ruim, mas de acordo com sua criação e experiências, alguns desses lados podem ser mais evidentes. Entender como o ser humano age é um grande plano de vendas. É necessário ser sensível para entender a natureza humana. Inteligência emocional deve ser construída ao longo da vida, extraindo o melhor de todas as experiências vividas por você. Neste livro, você aprendeu que compreender o comportamento humano é um grande desafio que vale a pena vencer. Quando você entende o ser humano, você é capaz de enxergar as verdadeiras intenções e motivações para que ele haja de determinada forma, facilitando assim as suas relações pessoais e profissionais. Algumas áreas de negócios que envolvem persuasão se beneficiam muito dessa habilidade. É o caso de vendas, por exemplo. A relação entre o vendedor e o seu cliente deve ser pautada na confiança, e ganhá-la pode depender do quanto você está disposto a compreender o que aquele outro ser humano precisa, seja através de palavras, gestos ou do olhar.